queria só um pouco de atenção, mas encontrou a própria solidão. Ela era só uma menina. É a primeira música do CD. Rapariga, hein? Enfim, voltou. Ninguém sabia que ele tinha... Não, as pessoas sabiam que ele tinha sumido. Dar uns breaks na vida, na rede social, não é dar um break na vida. Tudo bom? Fernanda, prazer. Esse é o canal das Bi. E o Ebert perdeu alguma coisa, me distraiu. A gente tá aqui no estúdio do Inovabra Habitat, que a gente não tava na semana passada, que a gente tava trabalhando. Inclusive, quero pedir desculpa que a gente não teve live, porque a gente tava trabalhando em uma coisa que a gente vai estar trabalhando, inclusive hoje, terça-feira. Então segue a gente nas redes sociais pra vocês verem o que tá rolando, que vai rolar um evento um tanto importante ali no final de junho, que talvez vocês saibam o que é. É a parada. Não precisa fazer segredo. Vai rolar de novo. Então a gente vai estar lá gravando umas collabs com umas pessoas maravilhosas. Então segue a gente nas redes sociais, tá? Hoje no Binil, a balbúrdia da educação brasileira. O conto do Pocket Naro e a Dona Liberdade. Transfobia nossa de cada dia. Vai ser sempre esse título, porque sempre acontece. Mas dessa vez a gente tem uma peça de arte que vocês precisam assistir. A volta dos que não foram. Várias coisas aconteceram, pessoas que voltaram essa semana aí, que pararam a internet, e aí a gente tem que falar sobre elas, as pessoas pediram. Pablo Vittar virou notícia também. Pablo Vittar, que nunca foi pra lugar nenhum, sempre esteve no nosso coração. E Game of Thrones destruiu o nosso coração. Que inclusive a gente vai colocar antes da gente começar a falar assim, spoiler, 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 porque a galera reclamou, então isso vai ter spoiler. No final do vídeo vai ter spoiler. Enfim, boa noite, boa tarde. Bom dia. Ontem à noite, quando eu tava fazendo o roteiro desse vídeo, eu pedi no Instagram do canal das Bi para as pessoas mandarem o que elas queriam que a gente falasse aqui. E 95% das pessoas pediram pra gente falar sobre corte na educação. Inicialmente, é uma coisa meio confusa. Como tudo no governo Bolsonaro, não é mesmo? Inicialmente foi divulgado que seriam 3 universidades federais que teriam 30% do seu orçamento cortado. Aí a galera começou, como assim? Essas universidades são importantes, como é que você vai fazer isso? Aí o pessoal foi lá e falou, então, não são 3, são todas. A gente tá fazendo isso porque a gente tem que apoiar o ensino básico, porque teoricamente, só gente muito rica que chega nas universidades. Então a gente tem que investir no educação básica para as pessoas serem alfabetizadas e tal. Aí a gente ficou descobrindo que o corte, na verdade, é da educação como um todo, né? Inclusive o colégio que comemorou ontem, né, segunda-feira, 130 anos, que é um colégio militar federal, recebeu um corte, 30% também. E é um colégio que tem ensino fundamental, ginásio, aquela, é bem velha, né, falar. Que no ginásio, na minha época do ginásio. O que é importante disso tudo? Primeiro, card. Como sempre, o Meteoro fez um vídeo sensacional sobre essa tal balbúrdia. E por que isso aconteceu? Porque o ministro da Educação falou que esse corte seria também para poder evitar com que o dinheiro público fosse gasto com balbúrdias. Só que ele não explicou muito bem o que seria essa tal dessa balbúrdia, né? Inclusive foi ótimo que na internet vários alunos que estão fazendo pesquisa para descobrir, por exemplo, a cura da zika, para descobrir a cura da leishmaniose, que é para isso que a universidade serve, né? Além de formar médico, formar engenheiro, formar cineasta, os alunos dessas universidades fizeram cartazes falando, eu aqui fazendo balbúrdia na Universidade do Rio de Janeiro, no Instituto do Fulano de Tal. Então assim, a galera ficou meio pistola. Primeiro, tá sendo um corte ideológico total, só que sem base nenhuma. Porque se a universidade fosse realmente doutrinadora de esquerda e os marxistas culturais estivessem invadindo o negócio todo, a maior parte das pessoas que têm ensino superior não teria votado no Bolsonaro. Então, se você tem uma geração que está doutrinada, a gente está aqui procurando. Mas a gente está encontrando ali uma doutrinação que veio da internet. De um cara que nunca pisou numa universidade, chamado Olavo de Carvalho, que se auto-intitulou filósofo e que diz por aí que a universidade é um lugar de balbúrdia, onde as pessoas vão para poder fumar maconha, ficar pelado e fazer orgia. Eu fiz faculdade privada, não fiz faculdade pública, mas já frequentei bastante faculdades públicas, assim. Nunca vi.
Enfim, então a gente sabe que é ideológico, sim. A gente sabe que o Bolsonaro está querendo, e o ministro da Educação está querendo mostrar serviço para uma parte do eleitorado conservador, e já que eles não conseguem propor coisas, e já que eles não conseguem mudar nada efetivamente, eles ficam fazendo essas coisas para poder chamar atenção e talvez até tirar a atenção da reforma da Previdência. A gente não vai deixar de lembrar que a reforma da Previdência está aí. Tem um monte de deputado falando que vai votar para ela, e quanto mais coisas tem para distrair a população de que isso está acontecendo, melhor. A gente não pode esquecer disso. Outra coisa, vamos falar sobre a importância da educação, que a gente já falou aqui antes. Eu achei uma matéria de 2014 que fala sobre o grupo ISIS. Sabe o Estado Islâmico? Então, uma das primeiras coisas que eles fizeram quando eles chegaram na Síria foi proibir a aula de filosofia e química nas universidades e fechar toda e qualquer escola que não ensinasse exatamente o que eles queriam que fossem ensinados. Ou seja, o Estado Islâmico sabe que a educação é uma forma muito interessante de você controlar toda uma população. Inclusive, Malala, tá aí a história dela, que não pode ser negada, que tomou um tiro na cabeça porque ela lutava para que mulheres e crianças, meninas, tivessem acesso à escola. E uma coisa que eu coloquei aqui relacionado a isso, mas talvez não tão relacionado, mas eu achei uma coisa interessante. Existe um grupo de pessoas que fazem uma lista. Fizeram a lista de 100 filmes mais importantes do Brasil. E aí agora eles fizeram a lista de 100 curtas-metragens mais importantes do Brasil. O primeiro deles foi Ilha das Flores. Se você não viu ainda esse curta-metragem, onde você estava vivendo, que não te passaram isso na escola? Eu nunca vi. Você nunca viu, Cecília? Não, só ouvi falar. Eu sei exatamente o que passa. O que é. Se você não viu ainda, vale a pena. É um curta-metragem sensacional que fala um pouco sobre poder e sobre dinheiro e sobre como a gente trata as pessoas que não têm dinheiro e não têm dono, né? É isso que fala no curta. Então, o que acontece? Com todas essas mudanças que estão acontecendo no país, com todas essas medidas que estão sendo tomadas, do governador Witzel em cima de helicóptero, atirando em pessoas na favela do Rio de Janeiro, da reforma da Previdência... Previdência, se for presidência. Da reforma da É que você quer tanto que ele saia de lá, você quer uma reforma da presidência. Eu quero uma reforma da Previdência. É o desejo inconsciente. O desejo inconsciente. Da reforma da Previdência. Essas medidas que eles estão fazendo na educação só provam que as pessoas que vão sofrer mais são as pessoas mais pobres, que já não têm acesso a nada e que vão voltar abaixo da linha da pobreza. Analisando essa cadeia hereditária, quero me livrar dessa situação precária, onde o rico cada vez fica mais rico. Eu tô aqui só esperando como é que é errado, igual a Mariane. E o motivo todo mundo já conhece, aqui o de cima sabe e o de baixo desce. Vamos emendar uma coisa na outra, e outra coisa que tem tirado a atenção de todo mundo sobre esse combinado de fuder a população do Brasil é o show do Pocket Naro em Nova York. O negócio é o seguinte: todo ano rola um evento da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos. E todo ano eles escolhem uma pessoa brasileira e uma pessoa americana que são homenageadas, são como pessoas que vão ajudar a fazer com que esse comércio seja muito lucrativo para ambos os países. O que raramente acontece, que a gente está conversando com os Estados Unidos e tal, Make America Great Again, tal, tá bom. Enfim, aí esse evento ia acontecer no Museu de História Natural. Aí o que aconteceu? O Bolsonaro, no passado, já falou que tá cagando pro meio ambiente, que tá cagando pra Amazônia. Daí a galera, os doadores do Museu de História Natural, foi lá e falou assim: então, a gente doa milhões e milhões pro Museu de História Natural e vocês vão deixar um cara que acredita que aquecimento global é uma palhaçada e que a Amazônia não tem que ser protegida, receber um prêmio aqui dentro, é isso mesmo? Aí eles falaram assim: Bolsonaro, muito obrigado, mas a gente não vai poder fazer o evento aqui não. Aí o evento foi mudado pro Merriot, que é uma rede de hotéis que é aqui no Brasil também. Aí o pessoal começou a falar: Merriot, como é que vocês fazem isso? Aí o Merriot virou e falou assim: não, a gente trata todo mundo igual e tal, mas é um evento, né? Tá pagando as contas. A gente respeita nossos funcionários e tudo. Aí, o prefeito de Nova York
junto com o senador, que é abertamente LGBT, foram lá e falaram: a gente quer um boicote. Então a gente descobriu quais são as empresas que estão patrocinando esse evento e a gente está pressionando publicamente essas empresas a pararem de patrocinar esse evento. E aí a Delta foi lá e parou de patrocinar, Financial Times foi lá e parou de patrocinar. Aí o Bolsonaro foi lá e falou: não vou mais, esse prefeito aí tá me ameaçando, eu não gosto disso, não vou mais. Aí o prefeito de Nova York falou: tá vendo? Valentões são assim. Quando a gente chama pra briga, eles fogem. Aí o que aconteceu no final de semana? Bolsonaro falou: vou sim. Eu achei que os brasileiros tinham falado: nunca mais piso em Nova Não, York. isso daí a gente vai falar. Isso. E isso é ótimo pra nós comunistas, esquerdistas e libertários, porque afinal, antes eles mandavam a gente só pra Cuba, aí depois eles passaram a mandar a gente pra Cuba e pra Venezuela, e agora a gente tem Nova York pra ir, gente. Enfim, agora a última notícia que eu tive é que eles estão conversando sobre mudar a cidade do evento. E aí, olha só, não sei se faz muito sentido. Por quê? A última notícia que eu li é que eles vão mudar o evento para o Texas. O que faz sentido no sentido de que é um estado republicano que apoia Donald Trump, mas não faz muito sentido porque também é um estado xenofóbico, né? Porque tá ali na fronteira e eles detestam latinos. Bolsonaro, não sei se você sabe, a gente é latino. E o que eu achei muito interessante é que é o seguinte: eu fiquei me questionando por que será que o prefeito de Nova York tomou esse posicionamento tão público? E por que também o Donald Trump não falou nada? O que tá rolando? Campanha, que chama. Porque as corridas presidenciais dos Estados Unidos já começaram. Essa última notícia aí, que talvez vai mudar pro Texas, eu vi hoje, segunda-feira, dia 6 de maio. Pode ser que dia 6 de maio à noite ele tenha mudado de ideia. A gente não sabe, ele pode simplesmente falar: não vou mais, tá ok? Enfim, vamos sair dessa bad pra outra bad. E essa outra bad é morte. Esse final de semana, no bairro da Saúde, aqui em São Paulo, uma travesti foi morta a pancada. Pauladas mesmo. É crueldade que chama mesmo, é transfobia que chama mesmo, é crime de ódio que chama mesmo. Eles não acharam ainda os culpados. E aí alguns meios de comunicação conseguem piorar a situação. Porque além de morrer, elas têm a sua identidade de gênero desrespeitada nas matérias jornalísticas. Então elas morrem duas vezes. Porque elas morrem uma vez pela violência física que elas sofrem, e depois de mortas, elas não são respeitadas pelo seu nome ou pelo seu gênero. Os jornalistas de plantão ainda insistem em colocar o nome de batismo e tratar como o masculino as travestis ou como feminino os homens trans. Então, assim, jornalistas, que ano vocês estão vivendo? Pelo amor de Deus, eu não tô falando de mídia conservadora, eu tô falando de jornalistas e de publicações que teoricamente são liberais, que são a favor da diversidade. Já passou da hora de vocês respeitarem o mínimo, né? Já que vocês não fazem mais do que a sua obrigação de relatar esses crimes, pelo menos coloca lá o gênero certo, né? Mas, pra gente tentar dar uma aliviada, só que não tanto, eu deixo aqui o link de uma campanha linda, feita com uma regravação da música Forever Young, com a Lineker, e com várias pessoas trans, uma campanha feita pra gente lembrar que pessoas trans têm a expectativa de vida de 35 anos de idade. Isso mesmo que você ouviu, são 35 anos de idade. É a média de vida de uma pessoa trans. O clipe é uma obra de arte. É um casal trans vivendo a sua vida. E por ser tão simples, ele consegue trazer pra gente um pouco da dor que é simplesmente ser. São pessoas que estão ali vivendo, indo pro trabalho, são pessoas que estão ali comemorando um aniversário. E o que acontece com o entorno quando você simplesmente é trans? Então aconselho vocês a assistirem. Tem a hashtag. A hashtag que eles colocaram no final do clipe é No Love Should Die Young. Nenhum amor deve morrer cedo, né? Morrer novo. E é produzido por várias pessoas trans, então eles tiveram não só a preocupação de falar sobre esse assunto, que é super importante, mas também de incluir pessoas trans no elenco, também na equipe. Inclusive, a gente recebeu um e-mail com o release dessa coisa toda, tinha o depoimento de uma das pessoas falando: foi a primeira vez que eu tive numa equipe onde eu não era a única pessoa trans do rolê, e isso é muito importante. Assistam, compartilhem, porque a gente, como cis,
como cisgêneros, é a nossa obrigação lutar contra a transfobia também. Então a gente precisa escutar o que eles estão dizendo e ampliar essas vozes o máximo possível. Então compartilha. Certo? Certo. E agora, para falar sobre a volta dos que não foram, eu vou trazer a Verde Castro. Cecília, tá no lugar certo? Não. Nunca, né? Essa não esperava isso, né? Ela nunca merece. espera. as Amigão, coisas quem foi que fala. voltou? Eu lá sei. Ah! Menino, Thiago York. Mas teve mais gente que voltou. Taylor Swift. Voltou também. Eu nem sabia que ela tinha sumido, Eu gente. também não. Veja bem que Mas coisa, rolou não? polêmica. Você sabe que rolou Ah, polêmica? eu sei que rolou o Billboard. Mas eu não assisti, não acompanhei, não sei de nada. Porque o que acontece? A Taylor Swift, durante anos, tem sido acusada. Ah, não. Polêmica ela sempre faz, Ela né? sempre faz. Mas ela tem sido acusada de ser um tanto racista. E de fazer um tanto daqueles negócios que a gente chama de apropriação cultural. E aí o que aconteceu? Beyoncé fez um show no Coachella, onde ela trouxe os marching bands, e ela foi lá, e eles estavam todos do quê? De rosa. E aí eles começam tocando, tocando. E aí ela vai lá e chega e abre o show. Isso foi há um ano atrás. Eu tô Mas da Taylor Swift é como, amiga? É igual! É igual que eu vi uma imagem que tem os carinha lá e é tudo rosa. Tô chocada. E a galera caiu em cima. Talvez eles tenham razão. Mas não foi. Novo, já, amigo. Mas Não, ela não foi a única pessoa que voltou. A rainha do pop, A rainha. Madonna. Gente, pra quem não sabe, Madonna completou, sabe quantos anos? Nossa, uns 100, né? Porque Não, amigo. quando eu tava na faculdade ela já tem uns 50 agora, então... 60 anos. Ah, com 10 anos. Vixe, sou boa, hein? Completou 60 anos, ela tem 6 filhos. Madonna voltou, mas por que eu tô falando da Madonna? Não tô Eu falando não do sei. clipe dela com Maluma, que foi esquisito. Ela lambe o dedo dele e tal, bem esquisita. Mas a gente não tá aqui pra falar de Maluma, a gente tá falando pra falar de Madonna. Yeah. E a Madonna, no dia 4 de maio, foi a segunda pessoa a receber um dos maiores prêmios da instituição GLAAD. Não tá aqui, tá só na I'm minha glad cabeça. you came. A instituição GLAAD é uma das instituições mais importantes quando você fala de entretenimento LGBT. Ah, ela e de já falou fomento ao bastante entretenimento LGBT. desse lugar. Exatamente. E todo ano eles têm uma premiação, né? Eles fazem indicados de personagens LGBT, personalidades LGBT que eles premiam. Mas eles têm um prêmio específico que é mais pelo, tipo, conjunto da obra. A Madonna tem uma história, um dos primeiros discos dela, você abria e você via informações sobre HIV e AIDS e como se prevenir. Numa época onde as pessoas não falavam sobre isso. E como ela é muito mainstream, isso é muito relevante e importante, né? Virou ícone, não só por causa disso, mas também é diva pop, né? Tem essa coisa. E muita gente conseguiu sair do armário, conseguiu se aceitar por ouvir Madonna. E no discurso, ela falou muito isso. Quando ela era pequena, ela nunca se sentia confortável nos ambientes onde ela estava, porque ela sempre se achava esquisita. E aí ela foi pela primeira vez numa balada gay, né, na época, e ela viu homens se beijando, mulheres vestindo do jeito que elas queriam, e homens se pegando, vestindo da maneira que eles queriam, e ela nunca me senti tão em casa como eu me senti naquele lugar. E a partir daquele momento, aquela foi a minha família também. Isso mostra, né, no trabalho dela como um todo. E foi lindo o discurso dela. E eu vou deixar aqui embaixo o link pra você ver parte do discurso dela, que tá legendado. Alguém fez essa maravilhosidade de legendar o discurso dela. Vamos falar, então, da nossa diva pop favorita? Vamos falar de duas capas de revista, na verdade. A primeira é da Gay Times, que é uma revista britânica famosíssima, conhecidíssima no rolê, e que é, né, para e sobre LGBTQ, porque lá fora eles usam muito Q. E Pablo Vittar estava lá, estampando a capa com um manto vermelho maravilhoso e com várias novidades. Como, por exemplo, Pablo Vittar vai lançar um EP em breve que tem músicas em inglês, músicas em espanhol. Tá bom, querida? E aí, acontece que ela tava lá na Europa fazendo, né, uma turnê, foi pra Londres, Portugal, Dublin. Lotou tudo. E além disso, ela estará em 2019 nas paradas em algumas dos Estados Unidos e do Canadá. Então, menino, o babado vai ser forte. Continue acompanhando essa nossa diva por todo o mundo. Ah, e mais uma coisa sobre essa capa. Calma, antes de ir pra outra capa, em 5 horas, a Gay Times estourou em vendas como uma das capas mais vendidas, né? Uma das revistas mais vendidas. Então isso é muito incrível. E você que não gosta de Pablo Vittar, problema seu. E a França lançou uma revista
com a capa com 2 homens se beijando, que fazem parte de uma cena de um filme que discute a homofobia no esporte. E isso causou um alvoroço, né não? A prefeita de Paris ficou sabendo que um cara de um quiosque ali na Praça da República, ali em Paris, né, no caso. O cara não queria vender as revistas, porque ele achou isso uma pouca vergonha, não é mesmo? E aí, um cara publicou uma foto, um cara que ficou chocado com esse posicionamento homofóbico, publicou uma foto desse lugar, esse post do Facebook viralizou e fez com que a prefeita de Paris se posicionasse falando que ela é contra isso e que se depender dela, ela pode sim dar seguimento às questões, né, tipo, jurídicas e tudo que pode ser feito em termos de legislação para punir esse cara que não queria vender essa revista. E a revista também se posicionou dizendo que, ótimo, era isso que a gente queria mostrar, que é muito necessária essa edição que a gente tá fazendo. Vamos falar agora de Game of Thrones? Cara, Spoiler! não, antes de começar, Spoiler! esse episódio que acabou de passar, eu não assisti. Ah, só esse. Só esse, Só tá? 8 temporadas. Das 8 temporadas, Das esse é o 8 primeiro temporadas, que você perdeu. é o primeiro que eu... Uma pena, meu Uma anjo, pena, meu perdi. anjo, uma pena. Perdi. Sabe o que é uma pena também? O quê? Que eu tô sem aquele óleo pra poder passar essa cara de pau. Vamos falar sobre uma coisa que me incomodou bastante quando tava acontecendo e que irritou várias outras pessoas também. Outras pessoas não acharam tão problemático assim. O que acontece? Tem a personagem que a gente chama de Sonsa. Lembra da Sansa? Sonserina não, A Sonserina Sansa. A Sansa é uma princesa que foi prometida ao príncipe que ela ia virar rainha. Daí ela sai do norte, vai lá pro sul, pra poder casar com ele. Então ela é uma menina inocente, e só ser rainha, ser princesa, e é só isso que acontece com ela. Aí ela vai pro sul, e aí o pai dela é decapitado, como traidor, e aí eles ainda mantêm ela lá como refém. Aí o príncipe que ela iria casar é o Joffrey, que se transformou num dos vilões mais sadísticos de Game of Thrones, que gosta de humilhá-la publicamente. Ele humilha ela. Aí depois eles arranjam outra noiva para o Joffrey, eles vão lá e obrigam ela a se casar com o Tyrion. O Tyrion é a pessoa pequena, que eles obrigam ela a casar com ele, mesmo sabendo que ele não tinha interesse nela e ela não tinha interesse nele. Ele é legal, eles casaram, mas eles não consumaram o casamento. Mas aí o que acontece? O rei casou, aí no casamento do rei, o rei vai lá e ele morre. Aí o que acontece? Todo mundo acha que foi o Tyrion e a Sansa que planejaram essa morte. O Joffrey mataram ele, o Joffrey. Aí ela foge, ela fica com os Mindinho. Daí o Mindinho vai lá e ela vai pro norte. Enfim, o que acontece é, ela é estuprada algumas vezes, ela passa por perrengues que você não pode nem imaginar e acaba se tornando uma pessoa muito desconfiada de todas as outras, que por todos esses perrengues que ela passou, ela ficou com a casca dura, mas ela conseguiu, de alguma maneira, encontrar força dentro dela pra continuar sendo uma pessoa forte, mesmo tendo o mundo batendo nela tantas vezes quanto bateram, né? O pai dela foi decapitado na frente dela, gente. Começa aí. Aí, no episódio de ontem... A gente tá olhando pra Presta qual câmera, atenção, que eu tô amigo. confusa. Aqui? Num episódio... Normalmente eu olho pro Mas é que aí eu fico assim, ó. pro horizonte. Que eu não sei, Então, olha o pro horizonte é grande, né? O horizonte é bem Eu grande. acho- No episódio de ontem, eles ganharam a batalha contra os White Walkers, né? Isso eu vi. A irmã dela foi lá, matou o cara e tal. E aí eles estão meio que comemorando, né? Então rolam alguns momentos de reencontro de personagens que não se falavam há muito tempo. Porque eles estavam tentando há muito tempo, né? Exatamente. Essa família espalhada pelo reino inteiro, pelos reinos. E aí, a Sansa se reencontra com o Greyhound, o cão de guarda. Quem é o cão de guarda? É um cachorro? É um cara desse tamanho, Ah. que tem metade da cara queimada, porque o irmão dele enfiou a cara dele no fogo quando eles eram pequenos. E que, quando o pai dela foi decapitado, ele quis tirar ela do reino. Vem comigo que eu vou te levar pra sua família. Só que ela falou não. Por quê? Porque ela ainda tinha na ilusão de que ia ficar tudo bem. E esse cara continuava, chamava ela na época de Little Bird, de passarinho. E aí eles se reencontram. E aí ele fala, nossa, você mudou muito desde que a gente se encontrou a última vez. E ela, sim, eu mudei muito. Se você tivesse fugido comigo naquela época, as coisas seriam diferentes. E aí, o problemático é a fala que deram pra Sansa. Aí a resposta dela foi, se eu não tivesse passado por tudo isso, eu não seria quem eu sou hoje. Ou seja, ela só se tornou essa mulher forte, inteligente e esperta que ela é hoje, porque ela foi estuprada, maltratada, expulsa de casa, passou fome, passou tudo. Ou seja, tá falando que mulheres fortes só podem ser fortes se elas passam por todos os perrengues imagináveis e possíveis. Muita gente não achou que foi tão problemático assim. Eu acho que poderia ter sido resolvido de outras maneiras. Eu acho que as palavras que foram utilizadas foram difíceis. Por exemplo, é claro que ela se tornou a pessoa que ela é hoje também pelas coisas ruins que aconteceram. E eu não acho que ela tem que ter vergonha das coisas que aconteceram com ela. Mas eu acho que uma fala no sentido de
não adianta pensar no que seria, importante é quem eu sou hoje, porque ela não sabe. Ela poderia ter aprendido isso de outras formas e não ser essa menina inocente pra sempre. Essa que é a complicação, e principalmente pessoas que já sofreram violências como essa, reclamaram muito sobre isso. Eu achei bem problemático. Além disso, estão querendo pintar a Daenerys como louca, o que também tá me deixando puta. Realmente, como eu não assisti o episódio anterior, só esse episódio, eu não tenho não sou capaz de opinar, tá bom? E vou fazer o aqui pior ainda foi matarem a Missandei. Fiquei puta. Poxa, olha esse spoiler que você me deu, hein? Então, eu acho que é isso, gente. Thank you. Next. Então, next é falar o quê? Sobre Do Outro Lado. Babes, está acabando a primeira temporada de Do Outro Lado. Semana que vem já vamos para o 8º episódio, que eu tenho que dizer que tá engraçado, tenho certeza, porque eu fiquei lembrando do roteiro. Tem umas cenas dessa aqui que estão muito boas. Então você não vai querer perder. O da semana passada também foi ótimo, acho que foi um dos que eu mais gostei. Tentando ajudar essa criatura aqui a sair do preto e branco. Foi pro azul, né? Já tá ali um meio termo. Olha só, tá de parabéns. Tá pra nascer aqui o dia que eu vou estar me vestindo pra agradar homem, tá, gente? Só pra deixar claro. Ou mulher, ou pra agradar qualquer outra pessoa. A gente se veste pra se gostar mesmo, viu? Exatamente. Então comenta aqui embaixo. Não existo? O que era? Não vivo? Eu não lembro mais. Não Tchau, me gente. visto para agradar ninguém. Não me visto para agradar ninguém. Entendeu? Tava com saudade de vocês. Até a próxima. Beijo.